a partir do verso de número 34. Quero fazer menção também aqui ao nosso final de semana, que foi tão poderoso. Tivemos um encontro com Deus, nossos cultos, nossos G6, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Ele vai fazer ainda através dessa igreja, irmão. Prepare as estruturas. Prepare as estruturas, irmão. Como eu falei, não tem a ver com a estrutura humana, tem a ver com uma estrutura espiritual que está sendo alicerçada em cada coração, em nome de Jesus. Mateus capítulo 22, verso de número 34, diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Somente até aí, ore comigo. Pai, esta é a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que mexe com as nossas estruturas, Senhor. A Tua palavra que é a própria revelação da criação, Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Existe autoridade na Tua palavra, Senhor. Existe autoridade em cada verso, em cada história. E a Tua palavra, Senhor, fala com cada um de nós de uma maneira personalizada, Senhor. Porque somos homens e mulheres que possuem histórias diferentes, Pai. Possuem contextos diferentes, Senhor. Mas o Senhor é um Deus que é único. Um Deus que é onisciente, um Deus que é onipresente, um Deus que é onipotente, um Deus que detém o controle de todas as coisas e nos entregou esse tesouro que é a Tua palavra, Deus. Que é a Tua palavra, Senhor. É na Tua palavra que nós entendemos como criou o universo. É na Tua palavra que nós temos um entendimento como deu origem ao homem, à mulher. É na Tua palavra que nós lemos histórias impossíveis aos olhos humanos, mas possíveis aos Teus olhos, Senhor. É na Tua palavra que nós temos e aprendemos, Senhor, a viver por fé, a sermos homens e mulheres corajosos, tementes ao Senhor e gratos por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida, Deus. A Tua palavra nos ensina, Pai, a sermos cada vez melhores, Senhor, e a deixarmos o nosso orgulho de lado e a nos deleitarmos no Teu Espírito Santo, Deus. É a Tua palavra, Senhor, ela que nos ensina que o grande mandamento é amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que esta noite nós possamos ouvir a Tua voz, Pai. Somente a Tua voz, Senhor. Não permita que os nossos ouvidos ouçam a voz de homens, mas que ao mencionar a Tua palavra, Deus, nós possamos ouvir de forma audível a voz do Teu Espírito Santo falando conosco, trazendo restauração, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo direcionamento e trazendo força, Pai, em nome de Jesus. Por isso eu te peço, Deus, repreende todo o mal, toda distração, toda ministração contrária contra esta casa, contra este altar, contra cada família que aqui está. Deus, repreende em nome de Jesus, Pai. Repreende, Deus. E acampa os Teus anjos ao nosso redor,
para que nenhum mal nos alcance e que possamos ouvir a Tua doce e perfeita palavra de Deus. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queria convidar os irmãos a aplaudir em nome de Jesus a palavra de Deus. Se é para Jesus, por favor, aplauda mais forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom, irmãos, poder meditar na palavra do Senhor. Durante essa semana eu estava pedindo uma palavra de Deus, lendo a Bíblia e lendo livros, assistindo vídeos, não vinha, mas Deus, Ele é Deus do nosso ordinário, Ele é Deus do nosso cotidiano. Isso é muito maravilhoso, irmão. A gente acha que Deus vai falar conosco naqueles momentos mais impactantes do culto, dos louvores, do mover. Aí nós nos surpreendemos com Deus falando conosco no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa. E graças a Deus por isso, porque isso, Ele encurta o nosso relacionamento com Deus. Ele tira um Deus que muitas pessoas pregam, um Deus de púlpito, e não pregam um Deus do dia a dia. Mas quando nós ouvimos Deus falar no nosso cotidiano, nós temos um entendimento claro que Deus, Ele é Deus do nosso dia a dia, irmão. Ele é do nosso acordar ou do nosso dormir. Ele é o Deus que está conosco no nosso trabalho, é um Deus que vai conosco para a igreja, é um Deus que fala conosco enquanto dorme, porque a sua palavra diz que aos seus Ele fala enquanto dorme. Então fique sempre atento à voz do Senhor, porque Ele está falando com você, em cada momento, em cada momento. Eu estava caminhando pelo pátio de onde eu trabalho, e de repente eu vi uma carreta manobrando, e eu já vinha orando ao Senhor por uma palavra, Senhor, pelo amor de Deus, me dá uma palavra para eu estudar. Enquanto isso nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos meditando na palavra, nós vamos estudando, vamos nos aprofundando. E de repente, quando aquela carreta ela vira e faz aquela manobra, está escrito na carreta, escrito evidência. Evidência. E é interessante que um dia antes, havia acontecido coisas muito tristes conosco, né? Nosso carro parou e eu estava indo com minha esposa, com minha família, para uma outra igreja, e de repente o carro parou, não funcionou, não entrou marcha, não entrou nada, e nós nos deparamos muito tristes naquele momento. Aí eu desci e falei para ela, olha, se aconteceu isso é porque Deus está livrando a gente de alguma coisa. Vamos para casa e vai dar tudo certo, e vamos ver como é que a gente conserta o carro. E no outro dia eu vejo essa frase escrita, evidência. E eu quero trazer esse sermão, essa reflexão para hoje, porque Deus me deu um texto, irmão, de Mateus, capítulo de número 22, quando Jesus, ele é confrontado por três grupos religiosos. Ele encontra um grupo chamado herodianos, que confrontam Jesus e procuram uma evidência para condenar Jesus e para mostrar para o povo que Jesus não era o Messias, não era o Salvador, mas era um herege que não tinha verdade nas suas palavras. Depois Jesus, ele encontra mais um grupo religioso chamado os saduceus, que não criam na ressurreição, mas que tinham o intuito de também encontrar uma evidência em Cristo de que Ele não era o Salvador, de que Ele não era o Messias, de que tanto o povo judeu aguardava para salvar a terra e para livrar da opressão dos romanos. Mas na frente, nesse verso de número 34, nós encontramos escrito assim: entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. É interessante aqui, querido, porque havia um conflito entre esses dois grupos religiosos, os fariseus e os saduceus. Os saduceus, eles não criam na ressurreição, e os fariseus sim, mas eles não eram homens religiosos de sentarem à mesa, de conversarem e de terem relacionamento.
Pelo contrário, eles eram inimigos, eles não se davam bem. Mas para um bem maior, por causa de Jesus, o texto fala que eles se encontraram e se reuniram em conselho para tentar encontrar uma evidência em Cristo Jesus e condenar o Salvador da humanidade. O Salvador da humanidade. Mas é interessante que Jesus, na sua sabedoria, tanto de homem quanto de Deus, ele responde a um questionamento desses mestres da lei, desses escribas, desses religiosos, quando eles perguntam assim, no verso de número 35. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: mestre, qual o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. De todo o seu entendimento. Irmãos, quando eu li esse texto e quando eu vi aquela frase evidência, e procurei entender por que esses homens buscavam evidências em Cristo Jesus, eu me fiz uma pergunta mediante aquilo que eu estava vivenciando. Qual é a evidência que nós amamos a Deus, irmãos? Qual é a evidência do nosso amor a um Deus que criou todas as coisas, que entregou o seu Filho, que dia após dia a sua misericórdia se renova a cada manhã, pela sua fidelidade, apesar de nós? Que evidência, irmãos? Será que a evidência do nosso amor, ela só se aparece quando está tudo bem na nossa vida? É quando eu tenho um carro bom, é quando eu tenho um emprego bom, é quando está tudo bem na minha família, é quando os meus bens materiais crescem, é quando a minha vida financeira começa a florescer. É aí que eu trago a evidência do amor de Deus? Ou é quando tudo está ruim? Ou é quando o carro quebra? Ou é quando eu estou passando por uma tribulação na minha família, no meu casamento? Que evidência existe dentro de cada um de nós, irmãos? E essa pergunta ficou muito viva na minha mente. Compartilhei com a minha família e li esse texto várias vezes. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Que evidência, irmãos! Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6, ele vai nos dizer sobre a fé, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então logo eu vejo que uma das evidências que demonstra que nós amamos a Deus é nós termos fé em Deus. O autor de Hebreus nos ensina isso. No verso de número 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, irmãos, ele vai nos dar a definição de fé. Fé é o firme fundamento. Mas é interessante que o autor de Hebreus, ele nos dá esse contexto sobre fé e sobre essa definição de fé no primeiro verso, e depois ele vai demonstrar para os seus leitores experiências de homens que viveram por fé. Homens que viveram perseguições, homens que viveram confrontos, conflitos, homens que viviam em meio a guerras. Hebreus vai contar a história de Noé, Hebreus vai contar a história de Moisés, Hebreus vai contar a história de Abel, homens que de fato viveram por fé. Eles entendiam que a fé era um firme fundamento, mas que eles precisavam exercitar e precisavam, irmãos, viver por fé. Mesmo não vendo a solução imediata, mesmo não vendo uma visão imediata, mesmo sabendo que poderia haver um silêncio de Deus, mas ainda assim eles viviam por fé. Eles viviam por fé. O Evangelho de João, ele conta um contexto de que houve um silêncio de Deus de mais ou menos 400 anos para o seu povo. Havia acabado a era dos profetas. Não existia mais profetas que falavam do reino de Deus, apenas homens e mulheres comuns que viviam naquele contexto, naquele cotidiano.
Mas ainda assim, após 400 anos de silêncio de Deus, e de homens que aguardavam a voz de Deus vir à tona, eles aguardaram um homem chamado João Batista, que traz a voz, que traz novamente o mover de Deus para aquela nação e para aquela cidade. Aguardaram o silêncio de Deus. Viveram por fé. Então, o que evidencia o nosso amor a Deus, irmãos, é nós vivermos por fé. É nós vivermos por fé. Mas uma outra coisa que me chama a atenção é que viver por fé, ainda que seja desafiador, essa fé, ela nos traz algo que nós precisamos exercitar dia após dia. Leia comigo o Salmo de número 50, o verso de número 23. Porque além de nós termos fé, irmãos, além de fé ser uma evidência do nosso amor a Deus, nós precisamos também viver por gratidão. Viver por gratidão. Salmo de número 50, verso de número 23. Diz assim o texto: aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Eu gosto muito da versão NVI. Se você puder, por favor, colocar para mim a versão NVI do Salmo 50, verso de número 23, que diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Uma das evidências, irmãos, do nosso amor a Deus é a gratidão. Ser grato a Deus em todo momento e toda circunstância. O que o salmista está falando é: aquele que me oferece. Pode deixar o texto, por favor, para mim na tela. Aquele que me oferece sua gratidão como sacrifício, irmãos. O que nós vamos oferecer a Deus? A nossa gratidão. Ser grato a Deus quando tudo está indo mal, irmão. Porque eu me fiz esse questionamento. Louvamos a Deus, glorificamos a Deus quando o carro foi consertado, mas eu me perguntei: e quando quebrou? Nós agradecemos a Deus? E quando faltou o pão, nós agradecemos a Deus? E quando a enfermidade veio, nós agradecemos a Deus? E quando as dificuldades apareceram, nós agradecemos a Deus? A gratidão, irmão, o texto fala que aquele que oferece gratidão como sacrifício é o que me honra. Honramos a Deus sendo gratos a Ele. Honramos a Deus sendo gratos a Ele. Sendo gratos a Ele. E o texto conclui: e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. A evidência do amor a Deus, irmãos, além da fé que nós temos, é ser grato ao Senhor. É entender que as dificuldades elas vão aparecer, os problemas elas vão surgir, mas ainda assim eu vou glorificar ao meu Deus. Ainda assim eu vou olhar para o Senhor: Senhor, glória a Deus. Mas a minha confiança não está em carros, não está em cavalos, mas a minha confiança está no Senhor. A provisão vem do Senhor, a saúde vem do Senhor, a vida vem do Senhor, e é por isso, Deus, que eu te glorifico dia após dia. Ser grato a Deus, meu irmão. Grato ao Senhor. Acordar pela manhã e agradecer a Deus. Chorando e agradecendo ao Senhor. Está dando tudo errado, mas agradecendo ao Senhor. Irmão, a vida do crente, ela é fácil, mas é difícil, irmão. Por que a vida do crente é fácil, irmão? Porque nós somos filhos e nós temos acesso a um Deus que tudo fez. É o dom do ouro e da prata, é aquele que tem uma palavra de vida, é aquele que traz cura, é aquele que dá força ao cansado, é aquele que levanta aquele que está oprimido, é aquele que traz renovo ao seu coração, é aquele que pega o perdido e leva para a luz.
Esse é o Deus que nós servimos. Fácil, irmão. É meditar na palavra, é ler a palavra, é ter um encontro com Ele todos os dias. Mas é difícil, irmão. É difícil quando tudo está indo ruim. É difícil quando os meus projetos que eu tanto planejei, que eu tanto investi, de repente, paralisa, não dá certo. Mas paramos para pensar, se somos filhos de Deus, irmãos, se temos um Deus que criou todas as coisas, se foi Ele que nos resgatou, se foi Ele que nos tirou do império das trevas, se é Ele que nos dá o respirar, inteligência, sabedoria, ainda que eu chore, irmãos, o salmista vai falar que as nossas lágrimas elas são colocadas em potes de ouro. Ouro. Ainda que haja silêncio de Deus, irmãos, Ele é um Deus que mesmo no silêncio fala conosco. Fala conosco, irmãos. Mas precisamos evidenciar esse amor no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. É não parar e não esmorecer mediante as dificuldades, os problemas, é continuar caminhando. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas esse texto, irmão, não é o inferno que está atacando. É a igreja que está avançando, irmão. O irmão lê o texto, as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja, parece que é o inferno que está atacando. Satanás não tem poder sobre a nossa vida, irmão, porque o Espírito Santo de Deus, ele atua na minha e na sua vida. Nós somos tabernáculo de Deus, casa de Deus, e Ele não tem poder sobre a nossa vida. A autoridade está sobre a nossa vida, irmão. Vida. Você carrega a vida de Deus, irmãos. Então evidencia isso mediante aos problemas, as dificuldades, as circunstâncias ruins. A autoridade está sobre a sua vida. Foi Deus quem falou, irmão. Então seja grato. Caminhe por fé e seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Uma outra evidência, irmãos, do amor de Deus, que nós precisamos demonstrar o nosso amor a Deus. Abra lá comigo em Salmo 25. Irmãos, essa é uma breve reflexão. Confesso que eu ia seguir mais. Salmo 25, o verso de número 14. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem falado comigo que essa palavra até aqui, irmão, assim como um dia ela aqueceu o meu coração, ela vai ser suficiente para aquecer o seu coração, irmão. O meu esboço está aqui. Eu ia falar muito mais coisas, além desse único texto de evidência. Mas uma delas que falou muito ao meu coração, irmão, é esse verso de número 14 que diz assim: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Uma evidência que nós devemos, irmãos, demonstrar na nossa caminhada é o temor a Deus. É o temor a Deus. Acreditem, irmãos, existem pessoas em igrejas, em púlpitos, em palcos, em reuniões de orações, que leem a palavra, mas não têm temor a Deus. Você olha e você vê um homem de fé, que até agradece, mas que não tem temor a Deus. Quando perdemos o temor a Deus, irmãos, quando paramos de evidenciar o temor ao Senhor, o pecado se torna comum na nossa vida.
as falhas que fazemos durante a nossa caminhada se tornam comum. Coisas simples do nosso dia a dia. Assim como Deus fala no nosso cotidiano, irmãos. Quando perdemos o temor, às vezes falar alto com a esposa se torna comum. Ser grosso com a esposa se torna comum. Não tem temor a Deus. Tratar o filho com rispidez, com ignorância, se torna comum. É isso mesmo. Tem que melhorar. Presta para nada. Ensina, não aprende. Aí depois está tudo bem. Está lendo a Bíblia, está orando, está jejuando. Perdeu o temor, irmão. É uma fé morta. É uma fé que não caminha, que não se move. Cadê a evidência do nosso amor a Deus? Jesus, no capítulo 22, irmãos, quando ele responde de uma forma sábia aqueles religiosos, ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Algumas versões vai dizer com toda a sua força e com todo o seu conhecimento. Jesus ele responde lendo Deuteronômio 6, irmãos, a lei judaica. Ele quebra ali aqueles religiosos no meio. Hipócritas, leem a palavra, ensinam a palavra, mas não tem temor a Deus. Não tem temor ao Senhor. O grande e primeiro mandamento: amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua força. Todos os dias, irmãos, meditar na palavra, mergulhar nas Escrituras e buscar caminhar em fé, ser grato a Deus, mas não perder o temor. Não perder. Sabe por quê, irmão? Coloca para mim, por favor, o verso de número 14 aqui na tela, por favor. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, olha o que o texto fala, irmão. O Senhor confia. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Irmão, não sei você, mas eu ouvir de Deus que Ele confia em mim. Meu Deus, irmão. O Deus que criou todas as coisas, irmãos, um Deus infinito. Ele diz: o Senhor confia o seu segredo. Para que eu vou me mover então, irmão, em palavras humanas? Por que eu vou me mover então em problemas, em dificuldades? O irmão que está falando mal de mim, as perseguições, por que eu vou me mover nisso? Se o texto fala que o Senhor, irmão, confia o seu segredo. Ele confia em você. Se existem pessoas, irmãos, que não confiam em você, Deus confia em você. E isso basta. E isso basta. Porque a minha fé, ela não se desenvolve em palavras humanas, em pregações humanas. A minha fé, ela se desenvolve pela leitura da palavra e pelo que Deus fala a meu respeito. E Ele fala a meu respeito que Ele confia em mim, porque o temor dEle está no meu coração. O Espírito Santo de Deus, irmãos, está no meu coração. Está no meu coração. Em nome de Jesus. Então, o que evidencia o nosso amor a Deus, irmãos? Eu quero que você saia daqui aprendendo isso. Queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. O que evidencia, irmão, o nosso amor a Deus é a fé, porque o autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É a gratidão, porque se somos gratos ao Senhor, Ele se agrada do nosso coração. E é o temor, porque se nós tememos a Deus, Ele revelará o segredo ao nosso coração. E o melhor, irmãos, Ele dará a conhecer a sua aliança, irmãos. Existe uma aliança entre Deus e cada um de nós. E cada um de nós. A esperança é que Cristo Jesus voltará.
A esperança é que Cristo Jesus, o nosso Salvador, voltará para buscar a sua igreja. E nós, como igreja do Senhor, homens e mulheres que caminham por fé, homens e mulheres que caminham por gratidão, homens e mulheres que caminham com temor a Deus, estará aqui esperando ao Senhor. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A minha esperança está nele, a minha confiança está nele. Se ela está nele, está nele, está nele, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, irmãos. Em Cristo Jesus. Não saia daqui, irmãos, da mesma maneira que você entrou. Não. Em cada problema, mostre a evidência do amor de Deus em você. Ame o Senhor com todo o seu coração. Ame o Senhor com toda, irmãos, toda a sua força. Toda a sua força. Toda. E com todo o seu entendimento e conhecimento, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e receba essa ministração musical em nome de Jesus.